fala com convicção para ele, irmão. Acho que você não foi muito convicto. Fala para ele, hoje é o dia de Deus reconhecer a sua chamada. Aleluia! O texto que nós lemos, irmãos, foi escrito por um homem que todos nós conhecemos e que muitos de nós seguimos como exemplo na palavra de Deus. Muitos de nós queremos ter esse homem como exemplo nas nossas vidas. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, quando ele estava na sua última prisão, quando ele estava condenado à morte. Ele sabia que daí ele não saía mais, aleluia. Mas quem é apóstolo Paulo? Quem é este homem que tanto incendiou a igreja primitiva, aleluia? Quando eu vejo a história deste homem juntamente com outros homens, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Apolo, que muito é pouco falado na Bíblia, eu imagino quando esses homens se reuniam para cultuar a Deus, quando eles resolviam fazer uma festividade, aleluia. Sabe aquelas festas, irmão, que duram 3 dias, que você tem que convidar alguns pregadores para vir pregar na igreja, para que o avivamento ele seja visto aos olhos, aleluia. Eu imagino aqueles homens fazendo esse tipo de festividade. Então aqueles homens são convidados ao culto e ali eles estão, e o pastor começa a ministrar, começa a fazer o culto. Então é chegada a hora da palavra e vai pregar o primeiro pregador. Eu imagino o pastor convidando o irmão Pedro para poder pregar. Pedro é um homem que, segundo a Bíblia, foi um homem difícil de lidar com ele. Pedro só veio se converter quando Jesus havia estando sendo crucificado. Quando o galo cantou, que Pedro olhou e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ali Pedro largou a espada, ali Pedro largou a soberba, largou a ignorância, e ali ele virou o verdadeiro pastor da igreja de Cristo. Aí eu imagino Pedro tomando a palavra, e Pedro meio que eloquente, um homem inculto, sem muito estudo, ele olha e diz: irmãos, vocês não fossem resgatados pela vossa boa maneira de viver, mas vós fossem resgatados pelo verdadeiro sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Eu imagino Pedro, depois de terminar de pregar uma palavra dessa, os homens todos atônitos, a igreja toda envolvida. Aí vem o segundo pregador da noite, e o pastor olha e diz: agora nós vamos ouvir o apóstolo João pregar. Aí vem João, a Bíblia diz que ele era um homem manso, ele era um homem de palavra suave. A Bíblia diz que João ele era tão amigo de Jesus, que quando Jesus se reunia na mesa, João ele deitava a cabeça no ombro de Jesus. E a Bíblia vai dizer então que João ele tinha intimidade com Jesus Cristo. E eu imagino João pegando o microfone para pregar e dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se algum dentre vós pecar, nós temos um advogado no céu, Jesus o justo. Só quem tem um advogado fiel, aleluia! E glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Aí eu imagino que João acaba de pregar, a igreja está em lágrimas, a igreja está chorando. Porque quem não gosta de ouvir uma palavra que venha nos dar conforto, que venha nos dar esperança, aleluia. Assim era João pregando. Aí vai chegando outro dia, vamos de novo para o congresso, e agora vai subir um homem para pregar. Aí o pastor anuncia: agora nós vamos ouvir o homem chamado Paulo, que outrora chamava Saulo, mas quando Jesus encontrou com ele, mudou o seu nome. Sabe por quê, irmão? Porque quando você tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que ele faz é mudar o seu nome. Aleluia! Aí Paulo pega o microfone e Paulo vai começar a pregar, e Paulo diz: no momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e a trombeta vai soar. Aqueles que morreram ressuscitarão e serão transformados em um corpo de glória. Oh, aleluia! Aleluia! Agora nós vamos ouvir o apóstolo Apolo pregar, e a Bíblia não fala muito de Apolo, mas a Bíblia diz, irmã, que ele era um homem eloquente, um homem de palavras. Aleluia! Eu imagino ao apóstolo Paulo pegando o microfone e dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo esteja
esteja convosco. Oh, aleluia. Aleluia! E termina o congresso e a igreja é avivada, a igreja é cheia do poder e cheia do Espírito Santo de Deus. Só quem é cheio do Espírito Santo aqui, levanta a tua mão aí e adora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu fiz essa volta aqui para você entender que depois que Jesus ele foi assunto ao céu, ele passou uma responsabilidade na mão desses homens, para que pudesse continuar a ser pregado o Evangelho, a mesma responsabilidade que ele deu a mim e deu a você. Aleluia! Aleluia. Mas eu não sei pregar, Glória a eu Deus. não sou pregador, eu não sou eloquente, eu não sei falar, sabe assim, irmão? Se você bater na porta do seu vizinho, olhar para ele e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus quer te salvar. Se você olhar Oh, aleluia. você sabia que Jesus Glória a cura, Deus, que Jesus aleluia. liberta, que Jesus salva. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Mas para nós entendermos o texto que nós lemos, nós vamos falar um pouco desse homem. A Bíblia diz que ele perseguia a igreja de Cristo. Ele era um perseguidor. Olha para o teu irmão falando para ele, perseguidor. E a Bíblia diz que um dia ele ainda respirando violência contra a igreja de Cristo. A Bíblia diz que Saulo ele vai ao Sinédrio e ele vai pedir lá o Herodes, o homem mais forte daquela época, que tinha autoridade sobre as suas mãos, ele vai pedir uma carta com autorização para que ele fosse a Damasco para perseguir a igreja que tinha fugido para Damasco. Porque a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele caiu morto aos pés de Saulo. E Saulo, respirando ainda violência, Saulo entrava na casa dos crentes, arrancava eles para fora, arrastava pelas ruas e os apedrejavam até a sua morte. Oh, Jesus. Aí eles dão autorização a Saulo para poder ir até Damasco. E a minha e a sua Bíblia vai dizer que no meio do caminho, quando Saulo está a caminho de Damasco, ele vê uma luz resplandecente do céu. Aleluia! Oh, e essa luz tira a visão de Saulo. Ele cai no chão e a Bíblia diz que ele fica cego, ele perde a sua visão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: todo aquele que se levanta contra a obra de Deus, todo aquele que se levanta para tentar parar a igreja de Jesus Cristo, Deus levanta lá do céu e Deus faz com que ele entenda que ninguém se levanta contra aquilo que Deus fez sobre esta terra. Oh, aleluia. E ele cai cego. E ele não está entendendo nada. De repente ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo. Aí Saulo, ele escutando a voz, ele responde: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sou Jesus de Nazaré, aquele a quem tu persegues. Aí eu leio a minha Bíblia, eu vou entender e vejo Paulo se rendendo aos pés de Jesus. Porque Paulo vai orar e vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Aleluia. Glória a Deus. Tu já se colocou aos pés de Jesus? Tu já se colocou aos pés de Jesus? Já disse para ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? Aleluia. Senhor, me dá direção, Senhor, me ensina, me mostra o que eu preciso fazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí Jesus vai olhar para Saulo e vai dizer: olha, levanta-te, vai a uma rua chamada direita, porque lá eu te mostrarei o que eu vou fazer com aquele que persegue a minha igreja. Aleluia. Eu acho que você não está entendendo essa mensagem. Oh, aleluia. Levanta, vai lá que eu vou te mostrar o que eu faço com aqueles que se levantam contra mim. Aleluia. Glória a
Deus. Aí a Bíblia diz que os homens que Paulo levanta, pega Paulo porque ele não está enxergando. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo fica cego por 3 dias. E a Bíblia diz que Deus ele visita um certo homem em sonho chamado Ananias. Olha o teu irmão fala para ele, profeta Ananias. Profeta Ananias. E em sonhos Deus diz para Ananias, Ananias, levanta-te, vai a uma rua chamada Rua Direita, na casa de um homem por nome Simão, porque lá há um homem que está orando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você não entendeu? Levanta, Ananias, vai a uma rua chamada Direita, porque lá tem um homem deitado que está orando. Oh, aleluia. Fala para o teu irmão, ele perseguia, agora está orando. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí Ananias levanta, porque Ananias era obediente à voz de Deus. Só que aí Ananias bate uma curiosidade. E Ananias vai perguntar assim, mas quem é esse homem? A quem eu devo colocar as mãos e orar sobre ele para ele que torne a ver? Oh, Jesus. Aí Jesus diz para Ananias, olha Ananias, não é da sua conta, apenas faça o que eu te mandei. Isso não está na Bíblia, tá irmão? É mente minha. Amém? Só para você entender o diálogo. Ananias, isso não é da tua conta, não é da tua parte. Apenas levanta-te, obedeça a minha ordem e vai. Mas já que você insiste em saber, eu vou te dizer quem é o nome dele, é Saulo de Tarso. Oh, aleluia. Aí, irmã, Ananias encrenca. Aí Ananias, Senhor, muito tenho ouvido falar desse homem. E não é ele que persegue a igreja, não é ele que mata os crentes. Oh, Jesus. Ei, Ananias, deixa eu te dizer uma coisa. Quem escolhe sou eu, quem levanta sou eu, quem coloca. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque Aleluia. um vaso meu. Oh, aleluia. Só tem vaso escolhido. Aleluia. Você não veio aqui pregar. Glória a Deus. Você não veio aqui passear. Você não veio aqui tocar figurinha. Você não veio aqui começar piada com o teu irmão. Você veio aqui porque Jesus de Nazaré te escolheu. Oh, aleluia. Porque esse é para mim um vaso escolhido. Oh, aleluia. Aí Ananias vai colocar a mão sobre Saulo e olha, irmão Saulo, em nome de Jesus, veja. E Deus devolveu a visão a Saulo. Aí ele se levanta. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar a palavra de Deus. Mas ele não foi muito bem aceito. Porque antes ele estava perseguindo, agora está pregando, os outros não estão entendendo esse cara. Então ele pega e volta, não prossegue. E a Bíblia diz que ele não volta nem para Damasco, e nem volta para Jerusalém, com que antes eram apóstolos antes dele, mas ele parte para a Arábia. Arábia significa deserto. Olha para o teu irmão, o processo do deserto. Aleluia, você não está. Aleluia. Fala com convicção, irmão, o processo do deserto. Processo do deserto. Você não escapa dele. Oh, Aleluia, porque a Bíblia diz que não foi por sangue, não, ele foi e voltou para a Arábia. Arábia significa deserto. E Paulo ficou 3 anos no deserto. Aleluia. oh, glória a Deus. Porque o Aleluia. deserto é necessário Oh, na glória. minha e na tua vida. Aleluia. É necessário você passar pelo deserto para você entender que o processo espiritual de Deus começa no deserto. Ei, tem muita gente se enganando com as coisas de Deus. Tem gente que o pastor consagra e ele já quer sair achando que é o bambambam da igreja. Deixa eu te dizer, se você não passa pelo deserto, você não tem direção.
no deserto. Olha para o irmão, se até Jesus, que passou pelo deserto, quem é você para achar que não precisa? Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo fica 3 anos no deserto. E depois de 3 anos no deserto, Paulo volta para Jerusalém. Ei, fala para o irmão, ele volta para Jerusalém. E volta para Jerusalém. E ele vai ficar 15 dias aos pés de Pedro. Só para você entender uma coisa, Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem conhecedor da lei, Paulo falava em 4 idiomas, Paulo conhecia toda a lei mosaica, conhecia toda a Torá. Paulo era um homem religioso, ele tinha a religião impregnada nele. Paulo, ele estudou com um dos maiores teólogos da sua época, chamado Gamaliel. Ei, irmão, volta a sua atenção para cá. Paulo teve o melhor professor, irmão, de teologia da sua época. Ficou 10 anos aos pés de Gamaliel, estudando sobre a lei mosaica, sobre a Torá, sobre as leis de Moisés, sobre os 10 mandamentos. Mas depois que ele volta do deserto, depois que ele volta da Arábia, ele vai passar 15 dias aos pés de Pedro. E com 15 dias aos pés de Pedro, ele aprende o que ele não aprendeu. 10 anos passando com Gamaliel. Oh, aleluia! Fala para o irmão, sabe qual é o segredo? Pedro não tinha estudo. Pedro era pescador. Mas Pedro tinha uma diferença. Pedro andou 3 anos com Jesus. Pedro andou 3 anos com o dono da vida, com o dono da morte, com o médico dos médicos, com o doutor dos doutores. Ele aleluia! Aleluia! Com o homem que quebrou a lei, com todas as leis que podiam ser quebradas, Jesus quebrou. E ele veio para nos dar ensinamento, sabedoria e graça. Oh, aleluia! Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: quer aprender? Quer aprender? Anda com Jesus. Anda com Jesus. Oh, glória! Ei, irmão, impregnado no nosso mundo hoje é teologia. Nada contra. Mas a teologia está matando o crente. A Bíblia diz que nos últimos dias nós teríamos comichões nos ouvidos, nos desviaríamos da verdade, correndo atrás das fábulas. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Nada contra, mas estão usando a teologia para perturbar a igreja de Cristo. Por ganância, por avareza, querendo enriquecer-se à custa da palavra de Deus. Verdade, Deus. Mas Pedro vai te ensinar uma coisa nessa noite: quer aprender, quer saber tudo sobre as coisas de Cristo, anda com Ele, caminha com Ele, passa pelo deserto com Ele, porque quem passa aleluia! pelo deserto, Glória a Deus! Ele aprende. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aí Paulo fica 15 dias, irmão, pé de Pedro. Aí alguns começam a dizer: pronto, agora Paulo está pronto. Paulo agora já pode consagrar Paulo. Já podemos dar uma carteirinha de pastor para Paulo. Hoje já podemos botar Paulo para fazer missões. Mas aí eu acredito que alguém levantou a mão: Paulo ainda não está pronto, porque ainda não aceitam bem a palavra de Paulo. Aleluia! Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que eles mandam Paulo lá para Tarso. E lá em Tarso, Paulo volta à sua profissão, a fabricar tendas.
Olha para o teu irmão, fala para ele, fabricar tendas. Fabricar tendas. E fabricando as suas tendas, ele fica ali 14 anos, esperando um movimento, esperando uma notícia. Eu acredito que todos os dias Paulo levantava de manhã cedo, ia até o porto de Tarso, para saber se tinha alguma notícia dos discípulos, dos apóstolos, para saber se tinha alguma carta destinada a ele falando se ela pode voltar. Mas todos os dias era uma frustração, era uma decepção em cima da outra, porque não havia nada. Aleluia. E voltava Paulo sentar-se às suas linhas e às suas agulhas e às suas tendas. Aleluia. Mas a Bíblia diz que lá em Jerusalém eles ficaram sabendo que havia uma igreja lá na Antioquia da Síria, e essa igreja crescia. Aí Pedro pega Barnabé, separa Barnabé e diz: olha, vai até a Antioquia e fica a par da situação. Quem gosta de Bíblia aqui? Aleluia! Glória a Deus. Barnabé vai até a Antioquia e fica sabendo a par da situação, como está aquela igreja. Irmão, Paulo não fundou a igreja de Antioquia, ela já existia, era uma igreja grande, era uma igreja poderosa. Só que a igreja de Antioquia estava sem liderança. Eu não sei se o pastor foi embora, se ele abandonou a igreja, se ele pegou e foi expulso. Eu sei que não tinha pastor na igreja. E quando Barnabé chega, ele se alegra, porque ele vê uma igreja grande, uma igreja maravilhosa. Os irmãos se alegram ainda mais, porque eles olham para Barnabé e dizem: Barnabé, é você que vai pastorear a nossa igreja? Aí Barnabé olha para eles: olha, infelizmente não, eu só vim saber como está a situação. Pedro me enviou para saber como vocês estão passando. Olha para o irmão e fala para ele: Barnabé é o consolador. É o consolador. Glória a Deus. E Aleluia. ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que ele está aqui nessa noite? Ele está aqui essa noite. Eu não sei o que você deixou na sua casa. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse momento. Eu não sei qual é a adversidade que está sobre a tua vida. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Aleluia. Eu não sei se você está aqui buscando por alguém na tua casa, da tua família. Mas eu venho em nome de Jesus te dizer que o Consolador está aqui. E ele glória, aleluia. Ele está te consolando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, irmão, que lindo, irmão. Aí a Barnabé olha lá para o dirigente lá que estava tomando conta lá naquele momento e fala assim: olha, eu não vim pastorear, mas eu conheço um homem que há 14 anos eu conheci ele lá em Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus. Aí o dirigente fica empolgado e fala: cadê? Aonde está esse homem? Ele fala: está lá em Tarso. Mas eu estou indo buscar ele. Aleluia! Aleluia. Está entendendo aqui, irmão? Levanta a tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Barnabé parte para Tarso. E quando ele chega em Tarso, ele vai ao porto e ele começa a perguntar. Ele para no meio e pergunta: você viu por acaso um homem baixinho, calvo? Estou procurando esse homem. Aí alguém diz para ele: olha, tem um homem a uns quarteirão daqui, debaixo de uma tenda, sentado com as linhas, com as agulhas, fabricando tenda. Este homem, ele veio de Jerusalém. Eu imagino que é esse mesmo que eu estou procurando. Fica tranquilo, ele está te procurando aqui nessa noite. Oh, aleluia. E acalma teu coração, ele está te procurando aqui nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a tua alma, ele está te procurando aqui nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu imagino Paulo se aproximando daquela tenda. E Paulo, ele pega e dá um grito. Barnabé, ele pega e dá um grito e diz: Saulo de Tarso. Aí eu imagino Saulo sentado com
E ele ouve aquela voz. Mas ele não dá muita atenção e ele continua ali com as minhas bagulhas. Olha para o teu irmão e fala, sabe qual que é o problema da nossa geração? Estamos embaraçados com as minhas e com as agulhas. Sabe qual que é o problema da nossa geração, irmão? Estamos embaraçados com os problemas desta vida. Estamos embaraçados e preocupados em conquistar as coisas, quando deveríamos estar embaraçados com a obra de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Estamos mais preocupados em receber do que dar. E a minha Bíblia e a sua diz que primeiro buscai os reinos dos céus, porque as demais coisas te acompanharão. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí, Paulo vai gritar outra vez, irmão. Saulo de Tarso. Aí Paulo levanta devagarzinho e fala assim, eu conheço essa voz. Eu conheci esse homem lá em Jerusalém. Olha para o teu irmão e fala para ele, o Consolador veio te buscar. Consolador veio te buscar. O Consolador veio te aleluia. buscar as tuas lágrimas. Oh, aleluia. O Consolador manda te dizer nessa noite que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e só quem acredita levanta a tua mão. Oh, aleluia, glória a Deus. Saulo de Tarso, larga as agulhas, larga as linhas. O tempo de Deus chegou na sua vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. É lindo, irmão. Olha para o teu irmão e fala, o tempo de Deus Tempo de Deus chegou na sua vida. chegou na sua vida. Parabéns, Aleluia. pessoal. Volta para Jerusalém, volta para Antioquia. Eles colocam Paulo para ministrar sobre aquela igreja.